Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por mais esse tempo, nós exaltamos o teu nome, nós te adoramos, Senhor. Nós temos te adorado aqui, nós queremos agora sentar à sua mesa e nos servir da sua palavra, que quando nós lemos esses textos tão conhecidos, que teu Espírito possa tornar a tua palavra viva, ativa, que nós possamos lê-los como se fosse a primeira vez. Abre os nossos ouvidos espirituais, fala o nosso coração, nos alimenta nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olá, meus amigos, uma alegria para mim receber você aqui na nossa casa mais uma vez. Nós temos adorado ao Senhor aqui e eu quero compartilhar com você uma palavra do coração. É uma das palavras que eu mais preguei nos últimos anos e é uma palavra muito simples, mas eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, é um texto muito conhecido. Provavelmente a sua Bíblia traga um subtítulo dizendo O Jovem Rico, que é o tema dessa mensagem. E a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, esse é um texto tão conhecido, mas quando eu olho para ele, eu não consigo deixar de imaginar como eu me sentiria se eu visse essa cena. Quando a gente volta um pouquinho no texto, a gente percebe que Jesus ele já operava milagres, maravilhas, libertação, e as multidões começavam a se aglomerar em torno de Jesus. Todo mundo queria um pouco de atenção, todo mundo queria tocá-lo de alguma forma, e de repente, no meio de uma multidão, esse jovem ele consegue chamar a atenção de Jesus. A Bíblia diz que ele não só vem correndo, mas ele se atira de joelhos. E ele cai de joelhos diante de Jesus e ele diz: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E eu acho que se eu assistisse essa cena, talvez eu sentisse uma espécie de uma invejinha gospel desse jovem. É claro que isso não existe. Mas talvez eu olhasse para ele e falasse: uau, esse cara ele é intenso, esse cara ele quer realmente algo de Jesus. Talvez eu sentisse, uma inveja no sentido de dizer: olha, esse cara, de alguma forma, ele conseguiu a atenção de Jesus, ele conseguiu capturar o olhar de Jesus, a atenção para ele, e esse jovem, ele parecia tão sedento, ele parecia tão intenso, ele vem correndo, ele se joga aos pés de Jesus e fala: mestre, eu quero a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus olha para esse jovem e ele fala: olha, por que você me chama bom? Não há um só que é bom, que é meu Pai. E ele fala: você quer a vida eterna, você conhece os mandamentos. E Jesus cita uma série de mandamentos. Agora, o que é mais interessante aqui é que a resposta desse jovem faz ele parecer ainda mais intenso. Vamos lembrar que a gente estava aqui na época da lei, não era o tempo da graça ainda. E nós conhecemos a rigidez, a dureza da lei, e mesmo diante da dureza da lei, esse jovem ele olha para Jesus, quando Jesus fala dos mandamentos, ele diz: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha adolescência. Uau! Talvez se a gente visse essa cena, eu e vocês, a gente olhasse para esse jovem e a gente pensasse: olha, esse cara é intenso mesmo, ele sabe o que ele quer, ele se atirou, ele está sedento, ele está queimando, ele é alguém comprometido com a palavra de Deus, ele é alguém que guarda os mandamentos. E a Bíblia diz que nesse momento, Jesus olhou para ele e Jesus o amou.
E a palavra de Deus, Jesus conhecendo o coração daquele jovem, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, o Senhor o amou e disse: olha, falta uma coisa para você só. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas a Bíblia diz que nessa hora, e a Bíblia não diz isso, mas eu imagino esse jovem ainda ajoelhado ali no chão, diante de Jesus, e eu fico imaginando esse jovem, esse garoto, talvez, pensando em tudo que ele tinha, balançando a cabeça e, como diz o mineiro, dou conta não, e levantando e indo embora. E, queridos, diante dessa história tão conhecida, eu quero fazer 3 perguntas para você sobre o jovem rico. E a primeira pergunta é: qual era o nome do jovem rico? Alguém aí sabe dizer? É claro que não. Por quê? Porque a Bíblia não diz qual era o nome dele. E por que a Bíblia não diz qual era o nome dele? Porque esse jovem, ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus, mas ele preferiu outra coisa. Ele teve a oportunidade de, aonde a Bíblia fosse lida na história, o nome dele ser relembrado, mas no lugar disso, ele ficou conhecido só por aquilo que era importante para ele. E nós conhecemos ele como jovem rico. E isso marcou a história e talvez a eternidade desse homem. Agora, querido, a Bíblia fala de outro homem, de muitas posses também, que teve um encontro com Jesus, mas desse homem, a Bíblia diz qual é o nome. Alguém arrisca dizer quem era? Um cara chamado Zaqueu. A Bíblia fala que esse homem, a Bíblia diz que ele era o principal dos coletores de impostos. E os coletores de impostos eram desprezados pelo povo judeu. Por quê? Porque era alguém que era judeu, mas trabalhava para o Império Romano, recebendo impostos dos judeus. E a Bíblia diz que esse cara de posses recebeu Jesus na sua casa, e quando ele reconhece quem é Jesus, antes que Jesus peça qualquer coisa para ele, ele diz: Senhor, mestre, se de alguém, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Lucas capítulo 19. Queridos, a Bíblia faz uma declaração muito interessante, lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Alguns anos atrás eu li um livro que me marcou demais. Talvez muitos de vocês já tenham lido. Se você não leu, eu recomendo. Um livro incrível do pastor Francis Chan, chamado Louco Amor. E esse foi um livro que me marcou demais. Foi com certeza o melhor livro que eu li naquele ano. Eu li há alguns anos atrás. E o pastor Francis Chan conta várias histórias ali. E ele conta uma história em especial que eu nunca esqueci. Então ele diz o seguinte: nessa época o pastor Francis Chan era pastor de uma mega igreja numa cidade chamada Simi Valley, na Califórnia. E ele tinha ali alguns milhares de membros. E ele diz o seguinte: olha, você não precisa ser pastor de uma igreja tão grande para você perceber logo que, como pastor, chega uma hora que você não consegue fazer tudo que você tem que fazer. Então você não consegue fazer todos os casamentos que você precisa fazer, você não consegue fazer todas as visitas que você tinha que fazer, você não consegue orar por todas as pessoas no hospital que você tinha que orar, e você não consegue fazer até todos os velórios, talvez, que você deveria fazer. E qual é a solução? Nós, como pastores, nos cercamos de ministérios que nos ajudam a corresponder ao nosso chamado pastoral. Em algumas igrejas vão ser obreiros, em outras diáconos, pastores auxiliares. A nomenclatura não importa, mas a verdade é que nós precisamos de ministros que nos ajudem a corresponder ao nosso ministério. E eu tenho certeza que toda igreja tem sempre alguns irmãos que trabalham muito. E o pastor Francis Chan fala de um homem, eu nunca mais esqueci o nome dele, um senhor chamado Stan.
E ele disse que o Stan era um senhor já aposentado e era aquele pau para toda a obra. Então tudo que o pastor precisava dele, ele estava sempre ali à disposição para servir, para atender. E o pastor Francis Chan conta que faleceu, se eu não me engano, familiar de alguém da igreja. E esse membro da igreja ligou para lá e falou: olha, um parente meu faleceu e eu gostaria muito de alguém para dar uma palavra no culto fúnebre, para dar uma palavra evangelística, para dar uma palavra de consolo para a família. E o pastor Chen, ali cheio de afazeres, ele ligou para o Stan e falou: cara, me ajuda, porque eu não tenho disponibilidade de tempo, mas eu preciso atender essa família, você pode ir lá fazer esse velório para mim? E o Stan prontamente falou: claro, pastor, pode deixar isso comigo. E esse homem, um grande evangelista, e ele foi para aquele velório, ele se colocou em pé do lado daquele caixão, e ele começou a expor o evangelho, a falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali sensibilizadas, quebrantadas, e em certo momento ele disse assim: olha, quando Jesus te chama, não existe nada que você possa fazer. Você não pode retardar o tempo, você não pode voltar um dia atrás, você não tem uma segunda chance. Ele diz: quando Jesus te chama, como chamou esse homem que está aqui, ou você está preparado ou não está. E ele disse: se Jesus te chamasse hoje, como chamou ele, você estaria preparado? E esse homem fechou a sua Bíblia e sentou numa cadeira do lado daquele caixão. E logo ele simplesmente tombou para frente. As pessoas perceberam que ele estava passando mal, chamaram o socorro, mas o Stan sofreu ali de um mal súbito e faleceu ali naquele velório mesmo. E o pastor Francis Chan conta que ligaram para ele e falaram: pastor, o Stan sofreu um mal súbito, a gente chamou socorro, emergência, mas não houve o que os médicos pudessem fazer e ele faleceu. O pastor Francis Chan disse que ficou muito quebrantado com aquilo, uma família muito querida da igreja. Logo que ele pôde, ele pegou seu carro e ele foi para casa dos familiares daquele homem. Ele disse que logo que ele parou seu carro, os filhos do Stan vieram abraçá-lo, filhos adultos já, e esses jovens abraçaram ele e falaram assim: pastor, a gente está tão orgulhoso do nosso pai porque ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, que era pregar o evangelho. E queridos, naquela noite, quem foi fazer o velório do Stan foi o pastor Francis Chan. E diz que quando ele estava dando uma palavra, ele olhou para aqueles garotos e ele teve um insight. E ele falou assim: olha, imagina como foi incrível para o pai de vocês. Porque em um segundo, ele estava diante de um pequeno grupo de pessoas confessando Jesus e dizendo: esse é o meu Jesus. Mas um segundo depois, era ele que estava diante do Senhor. E aí era o Senhor que estava confessando ele, dizendo: eu sei quem você é, esse é o Stan, entra, servo bom e fiel, para o descanso do Senhor. Queridos, se confessarmos o nome do Senhor, ele confessará o nosso. A Bíblia, ela é um livro de fé, de capa a capa. A Bíblia é um livro de fé e de experiência. Eu vejo pessoas tentando tirar a experiência, às vezes, da vida cristã, mas a Bíblia é um livro de fé e ela é um livro de experiência. É um livro de pessoas que viveram, que sentiram, que experimentaram coisas em Deus. É um livro de fé. Agora, mesmo a Bíblia sendo um livro de fé, a própria Bíblia, ela faz uma lista, um ranking dos heróis da fé. E isso está onde? Lá em Hebreus 11. Provavelmente, inclusive, sua Bíblia traz um título lá dizendo os heróis da fé. E esse texto mexe tanto comigo, porque a Bíblia fala ali de muitos nomes conhecidos, e a Bíblia chega uma hora a dizer: olha para essas pessoas, por exemplo delas, para a forma que essas pessoas caminharam em fé, porque essas pessoas eram tão sobrenaturais, eram pessoas tão incríveis em fé, que o mundo não era digno delas. Uau! Isso mexe com o meu coração. Deus está falando: olha para eles. O mundo não merecia essas pessoas, porque elas eram pessoas sobrenaturais em fé.
E no meio de pessoas tão conhecidas como Abraão, Moisés, Davi, existe o nome de uma mulher chamada Raabe. Agora, quem era Raabe? Raabe era uma prostituta em Jericó. E a Bíblia fala que quando Josué, liderando o povo depois da morte de Moisés, chega à terra prometida, começando por Jericó, ele envia espias até Jericó. E esses homens entram na cidade, essas cidades eram fortificadas com grandes muros. Às vezes, quando a gente fala de muros, a gente não tem noção do que isso significava. Eram muros, às vezes, com 5, 7, 10, 12 metros de largura. As pessoas caminhavam em cima deles. Então era muito difícil entrar, mas era muito difícil sair também. E esses homens entram nesse lugar como espias. E, de repente, essa prostituta chamada Raabe surpreende esses homens e diz: eu sei quem vocês são. E ela fala: olha, eu tenho ouvido da fama de vocês, eu tenho ouvido do que o Deus de vocês tem feito. E ela diz: olha, se vocês estão aqui nessa cidade, é porque Deus vai entregar essa cidade nas suas mãos. E ela diz: mas eu posso oferecer algo para vocês. Bastava ela gritar e provavelmente soldados iam vir e aqueles espias seriam mortos. Mas ela diz: olha, eu não vou entregar vocês, eu vou ajudar vocês a saírem da cidade, mas eu quero algo em troca. Quando vocês entrarem na cidade e Deus entregar essa cidade nas suas mãos, vocês vão guardar a minha vida e a vida da minha família. E foi isso que ela fez, ela ajudou aqueles homens a fugirem e, queridos, a história dela foi transformada por esse momento. E sabe o que é especial? É que aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa ex-prostituta de Jericó que teve fé vai ser lembrado. Agora o nome do jovem rico ninguém sabe qual é. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus, mas ele escolheu outra coisa. E sabe porque eu amo essa história, eu amo os detalhes da palavra de Deus, e quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, onde Mateus apresenta a genealogia de Jesus, mais especificamente no capítulo 1, versículo 5, a gente vai vendo a genealogia de Jesus e mais uma vez tantos nomes conhecidos, e no meio de tantos nomes conhecidos, quem você encontra de volta? Raabe. E você descobre que Jesus descendeu de uma ex-prostituta de Jericó que teve fé. E aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa mulher vai ser lembrado, vai ser contado entre os heróis da fé, mas o nome do jovem rico ninguém sabe qual é. Esse cara, ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus, mas ele preferiu outra coisa. E eu quero te fazer uma segunda pergunta sobre o jovem rico, e a pergunta é: quais eram os bens do jovem rico? Alguém sabe dizer? É claro que não. Ninguém sabe que bens esse cara tinha, a gente só sabe que ele tinha muitos bens. Eu vou falar uma coisa agora que provavelmente vai te chocar, mas eu preciso fazer, eu estou com algumas pessoas aqui. Eu queria que vocês olhassem em volta, as pessoas que estão aqui, talvez você tenha aqui seu líder, amigos, parentes. Talvez você esteja assistindo essa mensagem com a sua família. E talvez você tenha aí pessoas muito especiais ao teu lado. Eu quero que você olhe para ela e fale: você é especial para mim, eu amo você. Agora, você já pensou que dentro de 50, no máximo 70 anos, todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai lembrar de você? E pouca diferença vai fazer a marca da roupa que você vestia ou o tipo do carro que se dirigia? 50 anos, no máximo 70. Agora a Bíblia tem algumas verdades, queridos, que a gente esquece muito fácil. Quer ver uma verdade tão clara que a gente esquece muito fácil? É que nós não somos dessa terra. A Bíblia diz que nós não somos daqui, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, ou seja, ela diz que nós estamos aqui de passagem, mas muitas vezes a gente vive como se aqui fosse o nosso destino final, como se todo o nosso propósito de vida, o alvo do nosso esforço, do nosso empenho, de toda a nossa atenção fosse essa vida. Mas Deus está dizendo: você não é desse lugar e você está aqui só de passagem.
Então todo o seu propósito de existência não pode estar olhando para esse lugar. A segunda coisa que a gente esquece muito fácil, e é até engraçado ter que lembrar alguém disso, é que nós não vamos viver para sempre. Mas muitas vezes a gente vive como se fosse viver para sempre. Essa pandemia de 2020 veio mostrar isso. Muita gente indo embora, morrendo. Ninguém vai viver para sempre. Você sabe que no último trabalho que eu trabalhei secularmente, eu visitava grandes empresas, agências de publicidade, e eu tenho uma imagem na minha cabeça de ir na casa de um empresário e esse cara falar, olha, deixa eu te mostrar aqui minha casa, um cara já batendo 60 anos, olha, a vida inteira eu sonhei com essa casa aqui, e o meu condomínio tem um campo de golfe, eu construí aqui uma piscina de não sei quantos mil litros, e minha casa tem isso, tem aquilo, a vida inteira eu sonhei em construir essa casa, mas agora, 2, 3 anos atrás, eu realizei meu sonho. E a sensação que eu tenho é de olhar para aquela criatura e ficar pensando quanto tempo esse cara acha que tem para desfrutar disso aqui, para pôr todo o objetivo, o propósito dele em conquistar uma coisa que logo ele vai perder. Pessoas, às vezes, que gastam a sua vida para conquistar coisas materiais que, às vezes, os filhos vêm em uma década, dissolvem, acabam com tudo. Você sabe que eu e minha esposa, a gente fez 14 anos de casado esse ano, e quando a gente se casou, a gente foi morar num apartamento muito pequenininho, 42 metros quadrados. No começo foi muito bom, mas irmão, 42 metros quadrados é muito pequeno. E esse apartamento com 42 metros quadrados tinha 3 quartos. Tinha um quarto que não cabia uma cama e mais nada. Se alguém deitasse, o pé ficava para fora da porta. Era muito pequeno, muito apertadinho mesmo. Eu lembro que quando a gente casou, meu sogro me deu uma TV daquelas 29 polegadas e a minha sala ela era tão pequenininha que você ficava tão perto da TV que eu brinco que o controle remoto a gente nunca usou. Porque se sentava no sofá, dava para trocar assim, né? Se fosse um filme com legenda, o cara ficava com dor no pescoço. Eu brinco que um dia acabou a luz lá em casa e a gente acendeu uma vela, mas logo tivemos que apagar porque ninguém aguentou o calor dentro de casa. Mas, irmão, era pequeno mesmo. E ainda no apartamento desse, a gente recém-casado, pouca prática, como diz o meu amigo pastor Silas Fernandes, a gente resolveu ter um cachorro, irmão. A gente tinha um Lhasa Apso dentro desse apartamento ainda. O cachorro aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo, porque pro lado não dava espaço. Mas brincadeiras à parte, era muito pequeno mesmo. E uma coisa que a gente sentia muito era não poder receber várias pessoas em casa. Por quê? Porque lá em casa vinha assim, no máximo, umas 4 pessoas. Se chegasse 5, um de nós dois tinha que sair. E não é brincadeira, por quê? Porque você não tinha nem onde se escorar, era muito pequenininho. E eu e a Dani, a gente sempre foi muito envolvido com a vida da igreja, a gente sentia muito não poder receber pessoas. E no começo foi muito gostoso, aquela casinha, mas depois a gente começou a dar uma reclamada para Deus. E eu lembro, especificamente, não é sempre que Deus fala comigo assim, Eu quero até fazer um parênteses aqui, quando você conta uma mensagem com muitas histórias, testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz sobrenatural de Deus o tempo todo, e isso não é verdade. A verdade é que a grande maioria dos nossos dias eles não são sobrenaturais, a grande maioria dos nossos dias eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis, amém? Mas eu lembro que um dia eu fui almoçar em casa, minha esposa não estava comigo, e eu fui abrir a porta do apartamento, e quando eu estava virando a chave, me veio aquela imagem da sala da minha casa, que era só um corredorzinho, e antes de eu abrir a porta, eu falei para Deus assim, puxa Deus, quando que o Senhor vai me dar uma casa maior? E queridos, naquele dia Deus falou comigo de um jeito que não é sempre que Ele fala.
E Deus me falou assim, ó, imagina a casa dos seus sonhos. Eu falei, Deus, vem em mim. Falei, tem mistério aí. Vem em mim, Deus, que eu tô facinho. Vou imaginar essa casa assim. Eu fiquei parado ali na porta, eu falei, Deus, a casa dos meus sonhos ia ser uma casa com espaço para receber muita gente da igreja. Eu queria ter uma sala grande para a gente poder reunir o pessoal. Eu queria uma cozinha integrada para a gente poder cozinhar e falar com as pessoas. Eu queria ter um quarto para hospedar os pastores, pregadores que vêm de outras cidades. Essa casa ia ter isso, ia ter aquilo. E quando eu terminei, eu falei, Deus, ia ser assim a casa dos meus sonhos. E Deus me falou, se eu te desse essa casa hoje, quanto tempo você ia poder desfrutar dela? Eu fiz a conta, eu falei, bom Deus, eu tenho 30 e poucos anos, a média de vida do brasileiro, 70 e poucos anos. Eu falei, Deus, uns 35, 40 anos. E Deus me disse assim, é tão importante assim mesmo? Eu falei, beleza Deus, deixa quieto. Queridos, não é que eu não goste de coisas boas. Eu gosto de coisas boas assim como você. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de andar num bom carro. Eu tenho 3 filhos pequenos, até pouco tempo a gente usava 3 cadeirinhas atrás. E eu tenho um Gol, que é emprestado do meu sogro ainda. Então eu tô louco para comprar um carro novo. Mas isso não rouba meu coração. Farley, você quer um carro novo? Claro que eu quero. Mas isso não ganha meu coração. Quando eu for deitar minha cabeça no travesseiro à noite eu não vou ficar pensando, ah, meu Deus, quando eu vou poder ter um carro novo? Não! O que vai roubar meu pensamento é, Deus, será que eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor me deu? Será que eu estou sendo fiel em entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração? Será que eu estou trazendo transformação na vida das pessoas que estão perto de mim? Isso é o que inquieta meu coração. Será que eu estou cumprindo o meu chamado e o meu propósito? Então não é que eu não gosto de coisas boas, eu gosto de coisas boas. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de andar num bom carro, eu gosto de comer bem, dá pra ver, né? Mas isso não é o mais importante. Tem coisas que são muito mais importantes do que essa. Alguns anos atrás eu estava no final de um culto de jovens e eu lembro que o culto acabou, eu comecei a cumprimentar algumas pessoas. E aí um rapaz estendeu a mão para mim e falou, pastor, eu nunca tinha visto ele na igreja, ele era novo ali. Ele falou, pastor, eu precisava de um tempo, será que você consegue conversar um pouquinho comigo? Eu lembro que eu puxei uma cadeira diferente para ele e falei, claro que eu posso conversar com você. Ele falou, puxa, pastor, mas eu preciso de uns minutos para contar a minha história, você pode me ouvir? Eu falei, cara, claro que posso te ouvir. E ele me contou a seguinte história, ele falou, olha, pastor, eu cresci num lar cristão, ele cresceu na igreja menonita aqui em Curitiba, não tem em todo lugar do Brasil, mas é uma igreja alemã, muito parecida com a luterana. E ele falou, olha, eu cresci na igreja menonita, e ele falou que quando ele chegou na adolescência, houve um caso de adultério entre os pais dele. Se eu não me engano, a mãe traiu o pai. Isso foi um escândalo para a igreja, isso acabou chegando ao conhecimento de todo mundo, isso foi uma grande vergonha para a família, um mau testemunho dentro da igreja, isso arrebentou o casamento dos pais a ponto de eles se separarem, nunca mais conseguirem reatar. E ele falou, olha pastor, quando isso aconteceu arrebentou a minha família, meus pais se afastaram da igreja. E ele falou, olha, por um tempo eu e a minha irmã ainda tentamos permanecer fiéis. E ele falou, pastor, mas há 2 anos atrás minha mãe foi morar em Portugal, e aí eu já era de maior, e eu resolvi morar em Portugal com ela. Ele falou, pastor, lá eu me desviei completamente. Ele falou, longe dos amigos cristãos, longe do meu pastor, com a vida emocional desestabilizada, ele falou, ali eu me envolvi com tudo quanto é tipo de porcaria, eu me afastei de Deus, eu mergulhei no pecado. E ele falou, isso faz uns anos já, e ele falou, pastor, mas alguns dias atrás aconteceu uma coisa muito estranha. Ele falou, olha, fazia muito tempo que Deus não falava comigo, mas nesse dia eu sei que Deus falou comigo. Ele falou, olha, eu acordei de manhã, e ele falou, eu não sei te explicar, mas eu sei que era Deus falando comigo. E ele falou assim, eu acordei, eu sentei na minha cama, e Deus falou para mim assim, se você não voltar para mim agora, você não vai voltar nunca mais.
E ele falou, pastor, eu não sei te explicar, mas eu sabia que era Deus, aquilo me deu um desespero, um senso de urgência. Eu falei, cara, eu preciso voltar embora para o Brasil. Ele falou, eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não ia conseguir firmar na fé de volta. Ele falou, cara, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, você precisa me ajudar, eu preciso comprar uma passagem, eu preciso ir embora, eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou, olha, eu não sei se minha mãe percebeu o meu desespero, a minha urgência, mas minha mãe emprestou uma grana, deu um jeito, comprou uma passagem para mim e eu acabei de desembarcar no Brasil. E ele falou, pastor, e agora eu preciso voltar para Jesus, você pode me ajudar? Eu fiquei pensando, se todo mundo viesse tão fácil assim, né? Eu falei, cara, claro que eu posso te ajudar. E eu lembro que eu e minha esposa, a gente abraçou aquele menino e ele passou por um processo de cura, de restauração, ele confessou todos os seus pecados, a gente tirou todos os carrapichos dele e ele passou mesmo por um processo de cura e de santificação. E exatamente um ano depois, esse menino estava assim bombando na fé, apaixonado por Deus, intenso, já envolvido na igreja. Esse menino estava tão apaixonado que ele era aqueles caras assim que todo dia ele queria estar num culto. Então, se não tinha um culto na igreja, ele achava um culto em outra igreja para ir. Eu lembro que eu tinha uma célula, ou um grupo familiar, uma célula que acontecia na minha casa, sexta-feira, 11 horas da noite. Por que 11 horas da noite? O pessoal saía da faculdade 10h30, era a hora de... Um convidava o cara para ir tomar uma cerveja, outro para jogar uma sinuca, e outro falava, cara, vamos lá na casa de um amigo meu para uma reunião. E a gente levou muita gente para a igreja e para células assim. E eu lembro que ele já estava ajudando a liderar uma célula na quinta-feira, mas ele tão intenso, mesmo ajudando a liderar uma célula na quinta-feira, ele continuava indo na minha célula na sexta-feira à noite. E eu lembro que chegou uma sexta-feira, se eu não me engano era novembro, e o interfone tocou, a gente já estava morando numa casa maior, glória a Deus, aleluia. Às vezes é só se abrir mão que Deus te responde. Alguém diz que Deus está pronto para nos dar qualquer coisa que a gente esteja pronto para devolver para Ele assim que Ele quiser. E o interfone tocou do condomínio onde a gente morava, e eu fui abrir o portão, era ele. Eu lembro que ele estava muito feliz naquele dia, ele me deu um abraço, me deu um beijo no rosto e a gente entrou para a célula. A gente estava ali umas 18 pessoas, eu imagino, mais ou menos naquela noite, e eu lembro que a sala da minha casa era assim, era um L. Então eu estava sentado na escada que dava para o segundo andar, era um sobradinho, e aqui era a sala de jantar na minha frente, aqui à minha direita a sala de TV. E eu ficava sentado na escada, ministrando a palavra e olhando para essas pessoas. O louvor já tinha acabado. E eu lembro que eu falei alguma coisa na mensagem, ele fez um comentário engraçado, todo mundo deu risada, ele estava aqui à minha direita, e eu me voltei para olhar para o pessoal que estava na minha frente. E de repente eu ouvi um barulho do meu lado, um bluf! Quando eu olhei, esse menino ele tinha simplesmente tombado para frente. Irmão, no impulso eu já pulei da escada e a primeira coisa que eu fiz foi esticar o corpo dele no chão. A impressão que eu tinha é que ele estava tendo uma convulsão, um evento de epilepsia. E eu estiquei ele no chão e a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão na cabeça dele e começar a orar. Mas assim que eu comecei a orar, eu percebi que a boca dele estava começando a ficar roxa. E a impressão que eu tinha é que ele estava parando de respirar. E eu lembro que eu falei, gente, é sério o negócio, eu acho que ele não está respirando, chama o SAMU, chama a emergência. E irmão, não sei nem como que começou isso. Mas de repente eu estava fazendo massagem cardíaca, o Weber, que era um discípulo meu na época, é missionário na Alemanha hoje, estava fazendo respiração boca a boca. Nisso o SAMU atendeu e eles deram orientação, se eu não me engano eram 15 respirações, eram 15 massagens e 3 respirações. E a gente começou a fazer, eu fazendo as massagens, o Weber fazendo a respiração boca a boca, e era novembro, estava quente mesmo aqui em Curitiba, e você não tem ideia de como isso cansa. Eu lembro que eu estava escorrendo suor, mas toda vez que eu parava, ele começava a arroxar a boca de volta e a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando. E eu lembro de falar pro Heber, eu falei, cara, a gente não pode parar porque eu acho que ele não está respirando. E a gente fez esse procedimento por 15 minutos. 15 minutos depois o SAMU chegou. Eu lembro tão bem dessa cena, eu lembro que era um paramédico alto, se eu não me engano ele tinha 2 auxiliares.
E esse médico entrou, já abriu a cabeça dele e ele chegou com uma coisa que eu nunca tinha visto, uma malinha com uma telinha de LCD. Aquilo era uma máquina de eletrochoque, um desfibrilador. Acaba com o pregador, uma palavra dessa, né? E ele colou logo os eletrodos, ele abriu aquela máquina e ele deu o primeiro choque. E quando ele deu o primeiro choque, buf, eu vi um monitor de LCD que fez assim. E eu falei, meu Deus, o coração dele não tá batendo. E naquela hora o médico gritou, adrenalina, adrenalina. Ele pegou 2 ampolas de adrenalina, aplicou a adrenalina e choque. Buf! E de volta. Eu falei, meu Deus, gente, o médico gritou de volta, adrenalina. Mais adrenalina e choque. Ele fez isso por 3 vezes. Eu fiquei sabendo depois que era o máximo que se fazia. E aquilo foi passando 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, foi me dando um desespero. Eu lembro que eu saí para fora e tinha um murinho que dividia uma casa da outra. Eu lembro que eu encostei minha cabeça naquele muro e eu fiz uma das orações mais intensas da minha vida. Eu lembro exatamente o que eu orei. Eu falei, Deus, não deixa esse menino morrer aqui, Deus. Eu falei, Deus, não assim, não desse jeito, não no chão da sala da minha casa. Eu falei, Deus, esse menino está apaixonado pelo Senhor, ele está intenso. Eu falei, Deus, o Senhor sabe qual é a minha vida de oração, o Senhor sabe o que eu oro, o que eu peço. Eu falei, Deus, mas essa oração de hoje, essa oração o Senhor precisa responder. Eu falei, Deus, não deixe esse menino morrer aqui. E quando eu terminei a minha oração, eu entrei para dentro de casa e logo que eu pisei para dentro de casa, o médico que estava debruçado em cima daquele menino, ele levantou e olhou para mim e falou assim, olha, eu vou parar porque ele foi a óbito mesmo. E eu lembro que as pessoas que estavam ali em volta de casa começaram a chorar e eu não sabia direito o que fazer. E eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva o corpo. Então isso acho que foi uma meia-noite, o corpo daquele menino ficou no chão da sala da minha casa, assim até umas 3h30 da manhã. E quando o carro do IML chegou, ele não conseguiu entrar no portão do condomínio, porque era fechado em cima, tinha cerca elétrica, e eu tive que arrancar a manta do sofá da minha casa para embrulhar o corpo daquele menino e carregar o corpo dele para fora. Irmão, foram horas assim muito difíceis. Eu lembro que o pastor Luciano Subirá estava... Meu pastor na época estava em viagem, ele chegou de madrugada de viagem e ele me ligou e falou, Farley, acabei de saber o que aconteceu, eu estou indo para sua casa. Eu falei, pastor, não precisa vir. Eu falei, olha, nem eu vou ficar em casa. O corpo dele está indo embora e eu falei, olha, só a gente tem um discipulado amanhã. Eu falei, não desmarca o discipulado porque eu vou precisar de você. E eu lembro que depois que o corpo daquele menino saiu, eu juntei minha família, a gente veio dormir na casa da minha sogra e foi uma noite assim muito difícil. Eu fiquei rolando de um lado para o outro e eu não conseguia dormir. E eu levantei de manhã e fui para a casa do pastor Luciano. E para ir para a casa dele, eu precisava passar em frente à minha casa. E quando eu passei em frente da minha casa, o carro daquele menino estava estacionado ali ainda. E aquela coisa estava no meu coração. Eu falei, Deus, por quê? Por que isso? Por que desse jeito? Aquela sensação de que tinha alguma coisa errada. O pastor Luciano foi incrível, a gente teve um tempo muito especial. E quando aquele dia acabou, eu fui no velório daquele menino. E eu lembro que ele foi velado na igreja menonita, onde ele cresceu. E eu lembro que assim que eu cheguei na igreja menonita, alguns jovens da comunidade Alcance, que era a igreja que eu era na época, chegaram para mim e falaram, pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? Falando do menino que tinha falecido. Eu falei, não. E ele falou, pastor, mas ele contou para todo mundo. Eu falei, gente, eu não tinha visto ele essa semana ainda. Só encontrei ele na cela. E aí eles me contaram que ele tinha falado para todos os amigos que na quarta-feira ele tinha ido num culto no Bola de Neve. E ele estava muito feliz e ele tinha contado para todos os amigos que nesse culto ele tinha tido a primeira experiência de ter uma visão aberta na vida dele.
E ele contou essa visão, ele disse que no período da adoração, enquanto ele estava adorando, de repente ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito. E ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco, e elas estavam de braços enganchados, e elas marchavam em direção a Jesus e cantavam: Santo, Santo, Santo. E cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus. E queridos, naquela hora, Deus falou comigo de volta. E Deus me disse assim: olha, o que ele teve na quarta-feira foi só um vislumbre daquilo que esperava ele na sexta-feira. Deus me falou, ele não estava no lugar errado, nem na hora errada, ele estava no lugar certo, na hora certa, e Deus me falou. Lembra o que ele falou para você um ano atrás? Ele falou que eu tinha dito para ele: se você não vier para mim agora, você não vem nunca mais. Então ele veio para ser restaurado, ele estava no lugar certo, na hora certa, e naquela noite ele foi simplesmente levado dali. Querido, você sabe que é por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Sabe por quê? Porque a casa de luto nos faz lembrar que nós não vamos viver para sempre. E isso nos faz mudar o foco de algumas coisas. Aquele jovem que vai correndo na direção de Jesus, ele parecia tão intenso. Ele vai correndo, ele se joga de joelhos, ele fala: eu quero a vida eterna. Ele parecia intenso, mas ele era morno. E sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que tudo na vida é uma questão do valor que eu dou. Eu tenho aprendido, querido, que a grande questão não é se eu quero Deus ou não. Se eu falasse aqui, eu não posso ver você na sua casa, mas se eu falar aqui, ó, quem quer Deus aí, todo mundo vai levantar a mão. Mas eu tenho aprendido que a grande questão não é se eu quero Deus ou não, mas a grande questão é se eu desejo Deus mais do que as outras tantas coisas que podem ser desejáveis nessa vida. Essa é a questão. A grande questão não é se eu quero agradar a Deus ou não. Se eu perguntar aqui também quem quer agradar a Deus, todo mundo vai levantar a sua mão. E eu não acho que você está mentindo. Agora, a grande questão não é se você quer agradar a Deus ou não, mas se você deseja agradar a Deus mais do que você deseja agradar a si mesmo. A grande questão não é se eu quero intimidade ou não. A gente vai fazer seminários falando de intimidade, a gente vai cantar canções falando de intimidade, e eu acredito que você quer intimidade. Mas a questão não é essa. A questão é se você deseja intimidade mais do que você deseja gastar tempo com seus amigos, com a rede social, com Facebook, Instagram, qualquer coisa que roube seu tempo. A grande questão não é se eu quero santidade ou não. A gente vai também usar camisetas falando santidade ao Senhor, cantar sobre santidade, mas a questão não é essa. A grande questão é se eu desejo essa santidade mais do que eu desejo passar dos limites do meu namoro ou colocar meus olhos em coisas impuras. Essa é a questão. Você sabe que um texto que eu gosto demais é quando Jesus quer explicar o que é o reino dos céus. E para mim, para Jesus ser mais claro, só se ele tivesse feito uma Bíblia ilustrada, tivesse desenhado. Mas esse texto está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, se você puder abrir comigo. Eu quero ler rapidamente com você. A palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu imagino? Eu imagino um cara que está carpindo um campo com uma enxada e de repente ele bate aquela enxada, ele pega alguma coisa dura. E ele fala: olha o que é isso, ele varre a terra com a mão e de repente ele encontra uma caixa, ele abre um grande tesouro. E a Bíblia está dizendo que esse cara ele esconde aquele tesouro de volta e ele sai. E a Bíblia fala que ele se desfaz de tudo que ele tem, com pesar. Ah, meu Deus, vou ter que vender minha casa, vou ter que vender meu carro, porque eu quero muito comprar aquele tesouro. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que esse cara
transbordante de alegria. Isso está falando de uma alegria que não cabe nele, de uma alegria que extravasa. Transbordante de alegria, ele sai e vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro. Por que que ele se desfez de tudo transbordante de alegria? Porque quando ele olhava para aquele tesouro, todas as outras coisas perdiam valor. Não importava o que ele tivesse, quando comparada com aquele tesouro, todas as outras coisas se tornavam em nada, porque o maior desejo da vida dele era adquirir aquele tesouro. E o que Jesus está dizendo para mim e para você é, quando você olhar para as coisas de Deus, quando você olhar para as coisas espirituais, para as coisas dos céus, assim, você encontrou o reino de Deus. Então tudo é uma questão de valor. E eu quero fazer uma última pergunta para você sobre o jovem rico. E a pergunta é: quem teria sido o jovem rico se ele tivesse dito sim ao convite de Jesus? Querido, vamos viajar um pouco aqui. Esse jovem foi um dos poucos homens da história da humanidade que tiveram no lugar certo, na hora certa. Esse cara foi contemporâneo de Jesus, esteve vivo como homem na mesma época que Jesus andou como homem na terra, na mesma região que Jesus, e se encontrou com ele. E a Bíblia diz que Jesus olhou para esse jovem, o amou e disse para ele: vende tudo que você tem, depois vem aí, siga-me. E eu faço uma pergunta para você. Para quem mais Jesus perguntou isso? Para quem? Para os discípulos. Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim para o convite de Jesus, talvez a gente tivesse 13 discípulos e não 12? É claro que existe toda uma simbologia profética no número 12, mas esse cara recebeu o mesmo convite que os discípulos receberam. Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim para o convite de Jesus, talvez a gente tivesse várias epístolas com o nome dele, talvez a gente tivesse um evangelho assinado pelo nome desse jovem? E eu quero lançar essa mesma pergunta para você. Quem pode ser você na história de Deus dessa geração, se você realmente disser sim para o chamado de Deus pessoal para a sua vida? E eu não estou falando de salvação. A gente está em outro nível, irmão. Vamos falar de outra coisa. Estou falando de chamado, de propósito. Quem você pode ser se você realmente disser sim para aquilo que Jesus te chamou para fazer? Você sabe que eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram, na verdade eu tinha 1 ano de idade. E com 13 para 14 anos eu comecei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. E eu tinha 14 anos, isso me trouxe um esfriamento espiritual. Né? Eu achava que eu estava muito cansado para ir na igreja, eu comecei a orar menos, e eu já não queria ir nos cultos. E eu vou contar uma coisa para você que você pode achar engraçado, mas é verdade. Eu tentei fazer coisas erradas, mas como a Bíblia diz, minha mãe tinha inculcado a palavra no meu coração. Então eu tinha muito temor de Deus, né? Então o que eu fiz de errado? Eu parei de ir nos cultos, eu tomei uns 3 porre, odiava ficar bêbado, eu falei alguns palavrões, odiava, me sentia mal de falar palavrão. E eu arrumei umas namoradinhas, mas toda vez que eu tentava fazer alguma coisa errada com uma menina dessa, eu morria de medo. Eu tinha uma certeza no meu coração, você vai rir, mas é verdade. Eu pensei, se eu escolher levar uma menina dessa pra cama, isso é pecado deliberado, consciente, que eu sei que é pecado, eu tô escolhendo pecar. A hora que eu sair do quarto dela, eu vou pisar na rua, vai vir um cara endemoniado, com um carro velho, vai me atropelar, eu vou morrer, vou pro inferno. Eu sei que parece meio dramático, mas esse temor, querido, me livrou de muitas coisas. Por isso que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa aí. E eu fiquei assim dos 13 para 14 até os 15 para 16. E eu lembro que uma noite, quando eu estava quase com 16 anos, eu fui deitar no meu quarto. E eu não sei se você já teve a experiência de ter uma visão aberta, mas parece que a coisa você não percebe só quando ela acaba. Você está vendo alguma coisa sobrenatural e você está ali, e só quando acaba que você fala, meu Deus, o que eu vi? Foi mais ou menos assim comigo. Eu estava deitado e de repente eu comecei a ouvir um bochicho no meu ouvido.
Então eu sabia que era, eu não sei te explicar como, mas eu sabia que eu estava ouvindo alguém orar por mim. Então eu ouvi um buchicho assim, E enquanto eu ouvia isso, eu estava assim quase pegando no sono, eu falei, eu estou ouvindo alguém orar por mim. E quando eu pensei isso, de repente veio uma voz no meu quarto. Irmão, não foi uma voz no meu interior, no meu coração, na minha alma, na minha mente. Foi uma voz como se tivesse uma caixa de som no meu quarto. E essa voz gritou assim, Samuel 2. Irmão, quando essa voz gritou no meu quarto, saiu voando coberta, travesseiro. Eu saí correndo, tropecei, corri de 4, você já correu de 4, que a gente chama de catar cavaco, que o cara tropeça, começa a correr com a mão junto. Entrei correndo no quarto dos meus pais, já meti a mão na luz. Eu lembro que minha mãe se assustou, sentou na cama, meu pai ficou deitado de boca aberta, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. E eu disparei e falei, mãe, eu estava lá no meu quarto e de repente eu ouvi um buchicho no meu ouvido. Eu sabia que era alguém orando por mim e de repente uma voz gritou no meu quarto e falou, Samuel 2. E eu lembro que ela falou, foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela esticou a mão, pegou a Bíblia que estava no criado mudo do lado da cama, ela abriu a Bíblia e começou a chorar. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, mãe, você está me assustando. E ela falou, Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. E alguns dias atrás eu dobrei o joelho aí nessa cama onde você está. E eu fiz um voto com Deus. Ela falou, eu falei, Deus, eu não gerei filho para morrer e ir para o inferno. E eu falei, Deus, ou o Senhor resgata meu filho ou pode matar ele antes. Eu falei, credo, mãe. Ela falou, Farley, eu prefiro ver você dentro de um caixão e te descer num buraco e jogar a terra em cima do que ver você se perder e ir para o inferno. E eu falei, Deus, o Senhor resgata meu filho ou pode matar ele antes. E ela falou, e tem mais uma coisa. Quando eu orei, eu falei para Deus, Deus, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na sua casa, eu estou te entregando o Farley. Ou o Senhor aceita a minha entrega e transforma ele num sacerdote, ou pode levar ele primeiro. E ela falou, 1 Samuel, capítulo 2, é a oração de Ana, agradecendo a Deus por ter recebido sua oração. Irmão, pensa num cara que ficou com vontade de ir para a igreja depois disso. E eu lembro que logo depois disso, eu procurei voltar para a igreja. E, sabe, foi nesse ambiente, numa igreja pequenininha, uma igreja do Evangelho Quadrangular de madeira, no bairro Uberaba, aqui de Curitiba, logo depois disso, que eu ouvi o meu chamado. Eu não lembro quem pregou aquela noite, eu não lembro que palavra foi pregada, mas eu lembro que teve um apelo e eu fui para frente, era um púlpito não muito alto, coberto com carpete verde, e quando eu me joguei lá na frente, Deus falou para mim, você vai ser um pregador do evangelho, você vai ser um pastor de tempo integral, e você vai viajar as nações pregando, e Deus me falou, seu lugar é nos púlpitos. Eu lembro que eu tentava abraçar aquele púlpito, e eu chorava ali, e eu alisava aquele púlpito e falava, esse aqui é o meu lugar, esse aqui é o meu lugar. Alguns anos atrás, eu perdi meu pai, e quando eu era criança eu tive uma infecção crônica de garganta, então eu tomei muito antibiótico e essa infecção me fez ser hospitalizado, ser internado algumas vezes. E eu tive isso de maneira recorrente várias vezes na infância. Mas eu lembro que tinha uma coisa boa de ficar doente. Eu lembro que quando chegava o final do dia, toda vez que eu ficava com infecção de garganta, meu pai chegava à noite e ele fazia duas coisas para mim. Primeiro, ele me trazia um gibi que eu gostava de ler, e em segundo, ele me trazia alguma coisa que eu gostava muito de comer. E eu lembro do meu pai me agradando assim, e eu lembro do meu pai virar às noites fazendo compressa de água fria na minha cabeça para baixar a febre. E quando você perde uma pessoa amada, às vezes é interessante as coisas que você lembra.
E essa foi uma das coisas que mais me marcou. Eu lembro de várias noites eu acordar meio tonto de febre, meu pai fazendo compressa de água fria na minha cabeça, e eu lembro de ele olhar para mim e falar assim: filho, se o pai pudesse, eu tirava tudo que está de ruim em você e eu colocava em mim. E queridos, quando eu perdi o meu pai, isso veio tão forte no meu coração. E alguns anos depois a Dani ficou grávida do nosso primeiro filho, Caleb. E eu não contei isso para ninguém, isso era meio desesperador e constrangedor para mim. E eu lembro que eu olhava para o Caleb, olhava para a Dani grávida, e eu ficava me perguntando, será que eu vou conseguir ser um pai tão bom quanto meu pai foi para mim? E eu falava, Deus, eu não contei isso nem para minha esposa, era uma coisa só do meu coração, só meu com Deus. E eu lembro que várias vezes eu falei, Deus, será que quando essa criança nascer e o dia que ele tiver a primeira febre, eu vou conseguir olhar para ele e eu vou falar, olha filho, se eu pudesse eu tirava tudo que está de ruim em você e colocava em mim. Isso foi um conflito, querido. E eu guardei isso por muito tempo. Mas se você é pai ou mãe, você vai entender o que eu vou te dizer. Eu lembro que quando a Dani estava grávida, vários amigos que já eram pais falavam assim, Farley, você acha que a ficha já caiu, mas não caiu. Para a mulher cai, mas para o homem só cai quando você tem teu filho no colo. E eu lembro que eu olhava e falava, isso aí é um monte de pai enrustido. Eu fui em todas as ultrassonografias, ou ecografia, sei lá, alguma coisa assim. Né? Eu coloco o meu iPod para o meu filho ouvir minhas músicas na barriga da mãe, eu curti todas as fases, eu estou sentindo muito bem. Mas a verdade é que a ficha só cai quando você está dentro daquele centro cirúrgico, e daí o médico vem e traz aquele bichinho na trouxinha azul marinho, e você olha para ele e fala, meu Deus, vou ter que cuidar. Eu lembro que quando o Caleb nasceu, ele é bem branquinho, ele tinha uma veiazinha no nariz, e ele me olhou com aqueles olhinhos, eu vi aquela veiazinha, irmão, você não sabe explicar, vem um amor pro seu coração que você não sabe de onde vem. Eu não sei se essa situação que é difícil, você amar algo que não tem um rosto, talvez, seja mais desafiador, mas eu lembro que o dia que eu olhei pra carinha dele, veio um amor que você não sabe explicar de onde vem, você só ama. Eu lembro que quando ele estava com 6 meses, eu sou sanguíneo, tenho uns rompantes assim, Deus está me tratando. E eu lembro que eu acordei um dia, eu cheguei para Dani, minha esposa é psicóloga, e eu falei, Dani, o negócio é o seguinte, eu vou numa livraria evangélica e vou comprar um daqueles DVDs, tipo Diante do Trono, alguma coisa assim, Aline Barros. E ela falou, Farley, mas ele tem 6 meses, só não é a fase dele ainda. Eu falei, deixa com o Beck, deixa que eu vou resolver, que eu sei que eu estou fazendo. E eu lembro que eu fui, comprei um DVD, e eu trouxe esse DVD para casa, e eu lembro que eu coloquei no aparelho de DVD e fui correndo pegar ele no quarto dele. Estava com 6 meses. E eu lembro que eu vim empolgado, eu sentei na sala e eu cruzei a minha perna, e eu lembro que eu colocava a bundinha dele assim na minha perna cruzada, e eu dava os 2 dedos, ele segurava igual uma moto. E aí eu dei o play no DVD, e quando começou a aparecer aqueles personagens do Diante do Trono, ele começou a fazer assim... E eu fiquei olhando para ele e eu comecei a chorar. Comecei a chorar compulsivamente. Chorar por quê? Irmão, não sei. Eu lembro que bem nessa hora que eu estava desmontando de chorar, minha esposa desceu pela escada e olhou para mim e falou assim, você tá chorando? Eu falei, deu vontade de falar, não, tô suando pelo olho, né? Tô chorando. Ela falou, você tá chorando assim por quê? Eu falei, não sei. Irmão, tava chorando de amor. Meu filho não precisava fazer nada para me levar a chorar. Por quê? Porque só ele ser meu filho fazia isso. E eu lembro que quando finalmente o Caleb chegou ali, acho que nos 8 meses, ele teve a primeira febre, a primeira infecçãozinha de garganta. Eu fui pro lado do berço dele e eu pude falar de todo o meu coração. Eu falei, filho, se o pai pudesse, eu tirava tudo que está de ruim em você e eu colocava em mim. Agora, querido, o que leva uma mãe... Porque, irmão, se o amor de pai é assim, o amor de mãe, eu não estou dizendo que a mãe ama mais que o pai, mas são amores diferentes.
Né? Eu moro num triplex aqui, a nossa casa tem 3 andares e são 3 crianças. O Caleb está com 9 anos já, está enorme. E às vezes a gente chega tarde em casa e estão os 3 dormindo. Eu olho para eles e falo, não vou carregar lá para cima nem a pau. O que você faz? Pega ele pelos bracinhos, bota de pé, eles ficam meio cambaleando assim. Você fala, filho, vamos, chegamos, vamos subindo a escada. Eu tenho que parar a Dani, porque se deixar, ela pega um por um, bota no ombro e carrega a escada acima. Agora, o que leva uma mãe a olhar para um filho, dobrar o joelho diante de Deus, uma mulher de fé, e falar, Deus, ou o Senhor aceita o meu filho como um sacerdote, ou pode matar ele primeiro. Sabe o que leva uma mãe a fazer isso? É entender que as coisas eternas e espirituais são muito mais importantes do que as coisas naturais e passageiras. Elas são muito mais importantes, elas são muito maiores, elas têm reflexo eterno e nada mais essa vida tem. Agora, quem você pode ser se você realmente disser sim para o chamado pessoal de Deus para a sua vida? Eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement que diz assim, toda geração tem a oportunidade de mudar a história, mas essa aqui é a nossa vez. Deus escolheu essa geração e deu para você. Você foi escolhido para esses dias e você tem um papel na história de Deus que está sendo escrita nessa geração. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e fechar seus olhos, que eu quero orar com você. Senhor, eu entreguei essa mensagem da melhor forma que eu pude. O Senhor sabe que isso queima no meu coração. Não existe honra maior que ser humano possa ter, Pai, do que corresponder ao seu chamado a construir coisas que são para a eternidade, Senhor. Eu te peço que o Senhor visite meus irmãos agora, na sua casa, no carro, no trabalho. E eu peço que o Teu Espírito Santo traga à memória, Pai, o chamado que foi esquecido. Em toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto pessoas deixarem seu chamado pelos mais variados motivos. Mas talvez o principal deles, o mais recorrente, é que a gente vai se envolvendo com a vida e a gente enche a nossa vida de tantas coisas que são só para nós, que chega uma hora que a gente não tem tempo mais para as coisas de Deus. Mas não existe nada mais especial do que corresponder a um chamado, do que cumprir um propósito, do que colaborar para aquilo que o Senhor está fazendo para toda a eternidade, Senhor. Eu te peço que o Senhor toque meus irmãos agora, que o Senhor traga lembranças, palavras proféticas que foram liberadas, aquilo que foi liberado pelas autoridades espirituais, aquilo que foi liberado pelos profetas. Eu te peço que o Senhor faça os meus irmãos lembrarem daquilo que um dia queimou no coração, ardeu e levou a sonhar e já não está mais aí. Eu trouxe essa mensagem da melhor forma que eu pude, mas só o Teu Espírito Santo pode tornar a Tua palavra viva e ativa e chegar onde eu não posso chegar. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor, que haja um choque agora, Pai, que haja um incômodo, Pai, que haja um confronto do Teu Espírito, levando os meus irmãos a repensar a sua vida, a sua escolha, a forma que é gasto o seu tempo, Pai. Todo ministério tem seus desafios, mas não existe nada que nos realize mais do que estar no centro da sua vontade, correspondendo à sua voz, dizendo sim, Senhor, eu digo sim, eis-me aqui, envia-me a mim, toda a nossa realização, Pai, está nesse lugar. O Senhor nos alcançou para um propósito, Senhor, e eu te peço que o Senhor chacoalhe esses meus irmãos, traz a memória, lembra as palavras proféticas, lembra aquilo que queimou o coração, traz um despertamento ministerial nessa casa, nessa família, nessa igreja. Vem algo muito forte no meu coração. Deus me fala de uma família pastoral.
Vocês são pastores e vocês estão assistindo isso junto com seus filhos, e o Senhor está confrontando o coração de vocês para mudanças. Vocês estão a ponto de desistir, mas Deus está falando de uma reviravolta, de uma vida nova no ministério. Deus tem falado já com vocês sobre o que vocês têm errado, têm negligenciado, mas é um tempo novo. Jesus nos chama, nos provoca, Senhor. Traz uma vida nova para o chamado, Pai, para o convite, a uma resposta para um chamamento espiritual, Pai. Em nome de Jesus, entra em cada casa. Entra, Senhor, no coração de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.